Eu quero expressar a minha alegria em poder estar comunicando-me com a Igreja de Deus na Terra, com os irmãos de todo o país e também aqueles que nos conhecem e nos assistem de outros países. Nós vamos falar um pouquinho de assuntos atuais, assuntos importantes. Nós vamos falar a respeito da crise de identidade, uma crise de identidade. Queridos irmãos, quando analisamos esse assunto, nós somos forçados a refletir sobre diversas questões que estão ocorrendo na atualidade. Por exemplo, existe crise de emprego, crise de hospitais, crises de UTI, crise de tanta coisa. Mas percebam que algumas empresas, neste momento de crise, estão conseguindo viver e administrar os problemas e chegarem a alcançar grandes recursos através de se adaptarem e de se reinventarem nesse momento de crise. Então, a nossa proposta não é falar só de problema, mas considerarmos a possibilidade de nos reinventarmos e de resolvermos os problemas que estão relacionados com o nosso ser, com a nossa vida. Portanto, nós vamos fazer algumas abordagens. A primeira delas é a que comumente encontramos quando consideramos a questão profissional. Por exemplo, você e eu já ouvimos falar ou temos em casa a experiência de um filho, de um amigo, de um conhecido que está passando por uma crise de identidade profissional. E o que seria isso? É o seguinte, a pessoa estava trabalhando como advogado já há alguns anos, mas chegou à conclusão que não nasceu para ser advogado. Aí ele tem indisposição para ir ao emprego, tem indisposição para resolver os problemas técnicos do seu trabalho e as pessoas percebem que não há vocação, não há satisfação em fazer aquilo. E os colegas notam, você não está bem, o que está acontecendo? Aí a pessoa diz assim, rapaz, eu estou numa crise. Eu descobri que eu não nasci para ser advogado. Olha só, perdi meu curso, perdi tudo e eu cheguei à conclusão que eu não nasci para ser advogado. Isso acontece? Acontece. A crise profissional, de identidade profissional, é algo muito comum em nossos dias. E muitas pessoas, elas se deparam com essa crise depois que já fizeram curso, um curso universitário, até uma pós, uma coisa assim, né? Algum curso superior. E a crise existe. Agora, nós precisamos administrar essa crise, precisamos nos reinventar, fazer uma releitura da nossa vida e descobrirmos aonde nos encontramos. Há necessidade também de fazermos um estudo vocacional. E aí, depois desse estudo vocacional, nós chegamos à conclusão que, realmente, o trabalho que eu deveria ter começado e empreendido desde o início, o estudo que eu deveria ter empreendido, seria de ser engenheiro civil. Pronto, aí a pessoa se encontra, ela faz o curso, faz alguma especialização e de repente ela se deslancha e desenvolve de tal modo que as pessoas dizem assim, nossa, você como engenheiro está fabuloso, maravilhoso. Aí a pessoa diz assim, poxa vida, quanto tempo perdido, eu pensava que eu estava bem como advogado, mas eu nasci mesmo para ser engenheiro civil. Já pensou? Que coisa complicada? Mas isso não é coisa incomum, não. Esse é um fato que ocorre com muitas pessoas, com várias pessoas. E talvez esteja acontecendo com você. Talvez você ainda não se encontrou profissionalmente. Sabe, eu tenho jovens e adolescentes assistindo essa transmissão. Perceba que essa é a hora de você se encontrar, para você não ter uma crise profissional no futuro. Os pais devem orientar as crianças também para encontrar e tentar decifrar qual é a tendência, qual é a vontade que essa criança tem de seguir, que carreira ele quer seguir, ou coisa semelhante. Bom, isso foi para introduzir o assunto. Existem vários tipos de crise. O nosso assunto aqui é crise de identidade. É a pessoa ter uma crise dentro de si, dentro do seu subjetivo, dentro da pessoa que ele é. Ele é uma pessoa, mas na realidade ele não queria ser essa pessoa. Ou ele, de repente, de acordo com os obstáculos e as dificuldades e as questões que surgem na vida, eles chegam à conclusão de que não deveria ser assim sua vida.
Bom, eu citei um exemplo secular e agora eu quero citar um exemplo bíblico de alguém que passou por uma crise de identidade. Esse alguém foi Nicodemos. Vamos falar um pouquinho de Nicodemos. Nicodemos, gente boa, gente consagrada, era fariseu, ele era membro do conselho, ele tinha um círculo de amizades, ele tinha muita influência. E de repente na cidade, na região da Palestina, surge um homem chamado Jesus Cristo que começa a fazer coisas que agitam sua forma de entender a vida. E Nicodemos entendia a vida de um jeito, mas Jesus faz ele começar a fazer uma releitura do que vem a ser o judaísmo, do que o judaísmo pode fazer pelas pessoas ou não pode fazer, e de repente ele ficou com vontade de conversar com Jesus. E ao pensar em conversar com Jesus, ele disse assim, poxa, eu vou ser visto, vou ser questionado, e pode ser que tenha uma influência negativa isso, mas não importa, eu vou procurar Jesus, eu vou arranjar um jeitinho, eu vou de noite. Na realidade, a sociedade, ela projeta um modelo de indivíduo. A sociedade atual projeta um modelo de indivíduo e a sociedade do passado, a sociedade judaica dos dias de Nicodemos, também projetava um modelo de indivíduo. Uma pessoa que deveria vestir-se muito bem, que deveria respeitar as leis romanas, que deveria preocupar-se com a conduta da lei oral, porque ele era fariseu, ele considerava com carinho a lei oral, além da lei escrita, e essa era a norma de conduta. Mas os judeus não se relacionavam com os samaritanos, os judeus também não se relacionavam com os publicanos, e eles tinham um grau assim separatista de convívio com algumas classes. Eram separados de alguma classe e de outra classe eram muito próximos. Mas Jesus quebra tudo isso aí, esses parâmetros, esses paradigmas, e de repente Jesus fica no meio dos pecadores, de repente Jesus fala no meio das montanhas, sobe nas montanhas, conversa com o povo, Jesus abraça as crianças. Aí Nicodemos disse, eu não estou entendendo mais nada, e isso agitou a cabeça de Nicodemos. Aí ele foi procurar Jesus, como já falamos, e lá na conversa com Jesus, ele realmente viu que estava em conflito. E o conflito era grave. Daí o que ele fez? Ele começou a questionar, perguntou e tal e tal. Na realidade, ele entendeu pouco daquilo que foi explicado para ele. Mas entre as conclusões que ele chegou, ele percebeu que tinha muita coisa mais a aprender. E uma frase ficou na cabeça de Nicodemos. Qual foi a frase? A frase dizia o seguinte: assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado. Pronto. Acabou a conversa, Nicodemos foi embora. Então Nicodemos saiu daquele lugar em conflito. Ele não sabia se deveria ser um judeu, como era, ou se ele deveria seguir a Cristo. E foram 3 anos e meio, não sei quanto, talvez um pouquinho menos, não temos como precisar o exato período dentre o tempo em que Jesus pregou o Evangelho e o período em que Nicodemos fez a visita a ele. Eu acredito que seja no início, mas é uma hipótese. Então, a conclusão que chegamos é que ele teve essa conversa e a conversa deixou Nicodemos em conflito. Em que conflito? Resposta: conflito de identidade. Ele não sabia realmente se deveria seguir o judaísmo ou se deveria seguir o cristianismo. Muito bem, quando nós consideramos essa questão Quando nós consideramos essa questão relacionada à crise de identidade, nós percebemos que os modelos já existem e eu e você vivemos de acordo com o modelo que é apresentado. O modelo que é apresentado é assim, hoje, vamos ver qual é o modelo apresentado. Hoje, você se prepara para um curso, termina o curso, você chega a aplicar esse curso na vida, você consegue um emprego, você compra um bom apartamento, compra uma casa, e isso é o que a sociedade exige de você. E você tem que se casar, e você tem que ser um bom membro da igreja, e assim sucessivamente. Esse é o parâmetro.
Esse é o modelo que a igreja tem. Mas esse não é o modelo da sociedade. A sociedade apresenta um modelo diferente. Qual é o modelo? Bom, você tem que trabalhar, você tem que estudar, e depois você faz a sua escolha. Se quiser casar, case. Se não quiser, não case. Se você quiser seguir uma vida mais voltada para... Se você quiser seguir uma vida mais voltada para o secularismo, você segue. Se você quer ser religioso, você segue. Então não existem padrões. Mas a tendência dos padrões que são seguidos são padrões ligados a tudo aquilo que se afasta dos padrões da religião. Dos padrões da religião. Essa é a sociedade atual. Mas para Nicodemos, o padrão ele já existia e isso trazia para ele um conflito. Mas aí eu pergunto para vocês de modo claro, quando é que começa a formação da nossa identidade? Eu, por exemplo, Marcelo, você que está aí em casa, quando você começou a formar sua identidade, o seu jeito de ser? Bom, eu costumo dizer assim que o jeito de ser de uma pessoa começa no lar, no início, que para muitos hoje é passado, depois segue na fase do presente, que é a atualidade. A atualidade muda nosso jeito de pensar. Se não nos cuidarmos, nós mudamos até nossa forma de crer em Deus. E a atualidade também projeta, hoje você pode projetar o que você quer ser no futuro. Isso dentro do aspecto espiritual, como do aspecto secular. Então, tendo esse conceito, perceba que eu sou fruto do que eu aprendi no passado, eu sou fruto do que eu administro hoje e eu sou fruto do que eu projeto para o futuro. E assim eu formo a minha identidade. E quando nos encontramos em crise, essas três situações, elas se confundem, se conflitam. E quando elas se conflitam, ocorre que eu e você ficamos desprovidos de uma decisão segura, ficamos desprovidos de resolver nossos problemas de vida, de administrar os problemas da vida, porque nós não sabemos quem somos. Em um livro sobre filosofia, é apresentada a história de uma garota que entra no quarto, olha para o espelho e pergunta para si, quem eu sou? Você já fez essa pergunta para você? Agora, quando nós analisamos essa pergunta dentro de vários aspectos, nós podemos considerar 3 pontos importantes que norteiam a ideia de uma identidade. E quando nós perdemos essa ideia, nós estamos ignorando 3 coisas. Quais são as 3 coisas, ou os 3 pontos, que ignoramos quando realmente perdemos nossa identidade? Quando nós perdemos a nossa identidade, nós ignoramos o lado pessoal e as relações que temos dentro do âmbito social. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo simples aqui. Eu nasci na igreja, qual é a minha formação? Tá. Qual é a minha identidade? A minha identidade, eu sou um ser humano, cristão, e tem mais. Eu tenho uma formação religiosa e tem certos procedimentos que são regulares na minha vida e que são padrões de minha conduta. Por exemplo, eu pago quem eu devo, eu me alimento no horário certo, eu atendo as pessoas que precisam. Quando alguém chega em minha casa, eu ajudo e eu nunca me recuso a atender ao aflito, ao necessitado. E quando existem campanhas, eu estou disposto a ajudar. Quando eu passo na rua com o carro e de repente alguém me pede o favor, eu separo sempre uma moedinha e dou, porque esse é meu padrão de vida. Eu sempre olho para alguém. Muito bem. Esse padrão de vida caracteriza uma vida religiosa. E essa vida religiosa, ela foi formada dentro de você desde o início. Agora, existem pessoas que não receberam esse padrão, essa formação. E aí ele vem para a igreja. Quando ele vem para a igreja, ele vem assim cheio de defeitos, cheio de costumes. Aí ele chega na igreja, ele assiste o culto da igreja, ele vê como as pessoas se abraçam, como as pessoas se cumprimentam, ele é convidado para almoçar, ele diz, nossa, que coisa diferente. O que ocorre aqui é diferente da minha formação.
O que ocorre aqui, ele conclui, o que ocorre aqui é diferente da minha cultura, do meu modo de ser, da minha identidade de vida, dos meus parâmetros de vida. E eu gostei. Aí, de repente, ele começa a frequentar a igreja, ele vem ao batismo, porque você e a igreja despertou nessa pessoa que vale a pena ter uma nova formação, reconstruir o modelo que ele antes tinha e tornar-se um novo modelo de identidade. É assim que as pessoas se convertem. A conversão é isso. A pessoa deixa de ser mundana, deixa de ser promíscua, deixa de ser viciado e vem para a igreja e tem uma nova conduta. Uma conduta que se integra, que passa a existir a partir do momento que ele começa a ter uma relação social e ele vai formando em sua mente novos conceitos e nova forma de ver a vida. Foi o que aconteceu com Nicodemos. Ele viu que tinha outras coisas que ele precisava fazer e não fazia. Muito bem. Agora eu tenho a identidade pessoal que vem para a igreja com costumes e padrões diferentes e temos na igreja uma identidade religiosa. A identidade religiosa, ela acompanha certas características que são visíveis para todas as pessoas. Por exemplo, quando esses dias eu fui fazer uma compra em um local e eu estava vestido como o reformista se veste e eu só disse, por favor, tem isso, tem aquilo outro. Aí o rapaz falou assim, irmão, pode tomar a frente aqui, depois eu passo no caixa, pode tomar. Mas eu não falei para ele que eu era membro da igreja da Reforma ou irmão da igreja. Ele percebeu no meu jeito. E quando o pessoal nos chama de irmão, ele está dizendo que a gente é um sinônimo da palavra crente. Perfeito. Fiquei contente. Voltei para casa contente. Eu acho que eu dei a entender que eu sou crente. Entende? Então, isso está na gente. Quando está na gente, é visto. Bom, agora, percebam que existem questões delicadas aqui. E nós vamos dar o primeiro exemplo. Qual o primeiro exemplo? Nós vamos falar do exemplo de uma menina. Vocês vão ver um slide interessante aparecendo para vocês com a história de uma menina. Havia a Síria e Israel. Entre a Síria e Israel, nós temos aproximadamente 150 quilômetros. E em uma das incursões entre Israel e Síria, uma garotinha foi capturada. Essa garotinha foi levada para a casa de um general, de um homem de destaque no setor militar da Síria. E essa menina era uma menina. Alguns dizem que ela tinha 7 anos, outros dizem que ela tinha 10, pode ser que ela seja uma pré-adolescente, eu sei que era uma menina. Mas essa menina tinha uma identidade. A identidade dela não estava em crise. Porque, como costuma ser, nós começamos a nos envolver com um ambiente social e logo somos influenciados com esse ambiente. Por exemplo, começamos a conviver com algumas pessoas que cantam músicas ou que ouvem músicas que não são boas. É bom até nos afastarmos desse grupo, porque a tendência é sermos influenciados a ouvir essas músicas. Mas quando a pessoa já tem uma identidade, já tem uma formação para aquele ponto, ela tem conclusões definidas, ela tem convicção naquilo que ela está fazendo, ela convive com aquela pessoa e nada interfere. Foi o que aconteceu com aquela menina. Ela estava numa região idólatra, dentro de uma família que tinha um poder aquisitivo com certeza muito melhor do que o dela. Ela era uma pessoa cativa, mas isso não influenciou a fé dessa menina. Então, apesar dela ser uma mocinha, uma menina, veja, ela não tinha naquela fase a condição de ser mãe, porque não tinha maturidade para isso. Ela não tinha naquela fase condição de ter uma outra habilidade que um adulto tem. Mas ela tinha convicção, ela tinha uma identidade religiosa presente no coração. E isso ninguém conseguiu tirar dela. E quando ela viu seu senhor com problemas, ela disse assim, se o meu senhor estivesse em Samaria, lá tem um profeta que o curaria de sua lepra. Então, quando é que perdemos a nossa identidade? Nós perdemos a nossa identidade quando nós ignoramos a nossa origem. E o que salvou essa menina para ter um bom prestígio naquela cidade, ou naquele local, naquela casa, é que ela tinha no seu coração marcado, cravado, os valores da sua origem. E isso fez, apesar dela ser uma menina,
fez com que ela demonstrasse que ela tinha maturidade de identidade religiosa. E ela era forte. Ela foi muito forte. E as palavras delas foram tão convictas que o Naamã pegou sua comitiva e foi para Israel. E agora vamos fechar a ideia aqui. Ela vai para Israel, Naamã chega em Israel e procura o rei. Como é que estava a identidade religiosa do rei? Estava em crise. Estava em crise, pessoal. A menina estava firme. Olha que essa questão de identidade religiosa, ela tem muito a ver com a formação. Ela não tem a ver com o título. Não tem a ver com a posição em que a pessoa ocupa. Não, ela tem a ver com o ser. E com aquilo que é construído dentro da pessoa. Aí, ela expõe o que ela é. O que está em volta dela. O jeito dela falar, de gesticular, de agir, de proceder diante dos impactos, é aquilo que ela é pela formação que ela teve. E aí o Naamã vai apresentar a carta lá para o rei, e o rei diz: você está querendo criar problema comigo? Sou eu Deus para curar o homem de sua lepra? Quem estava em crise de identidade? A guria, a menina ou o rei? O rei. Percebe? Que eu, apesar de ter 56 anos, 57 anos, posso ter um problema de crise de identidade. E uma de nossas crianças da igreja pode estar totalmente firme e convicta em sua fé. Eu conheço uma garota que, quando pequena, ela era tão convicta que na sexta-feira os pais iam buscá-la e ela saía da sala e dizia assim: pessoal, sexta-feira, estou indo para casa, feliz sábado para todo mundo. Aí o pessoal da escola, a coordenação falou assim: por que essa menina fala feliz sábado? É porque a fé dela é assim: quando chega o horário do pôr do sol, ela vai para casa e ela faz um culto para receber a Deus no seu coração. Isso é identidade religiosa. Essa menina era uma reformista de fato, desde criança. E isso ninguém conseguia esconder, e ela não conseguia esconder, estava visto. Todos notavam. E essa menina também deixou isso. Apesar de ter pouca idade, a menina tinha maturação de identidade. Ela tinha uma identidade maturada. Muito bem, esse é um ponto. Temos um outro caso também interessante. É o caso que nós encontramos relacionado com os filhos de Israel em cativeiro babilônico. Quando os filhos de Israel estavam em cativeiro babilônico, eles eram convidados pelos babilônicos a tocarem harpas e apresentarem hinos que falassem de Sião. E o texto diz: pois aqueles que nos levam cativos nos pedem canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Aí eles fazem uma pergunta: como, porém, haveríamos de entoar um cântico do Senhor em terra estranha? Como? Como? E aí, meus irmãos? A sua convicção religiosa, ela depende do lugar? Quando eu estou na igreja, terno, saias compridas, as moças, binário na mão, ou o iPad, ou o iPhone, cantando. Aquele ambiente eu sou cristão. Aí eu saio daquele ambiente, eu chego em casa, aí tudo muda. Se eu estou passando por isso, eu estou com uma crise. Porque o cristão é cristão em todos os lugares. O cristão é alguém que é notado aonde passa. Ele não tem como se esconder. Porque onde ele passa, as pessoas dizem: ó,
passando cristão ali. Então o cristão, ele tem um jeito de vestir, ele tem um jeito de falar, ele tem um jeito de agir, e todo mundo percebe isso. Então aqui quando esses israelitas se indispuseram a cantar, eles estavam deixando de fazer o trabalho missionário. Por quê? Porque nós só devemos fazer trabalho missionário quando não estivermos em problemas. Que tal? Não, estou em crise financeira, isso, aquilo, outro. Eu não vou pregar porque está difícil. Não, irmãos, nessas horas é que resplandece o cristianismo. E aí, agora vamos fazer um contraponto aqui. Eu tenho os cativos israelitas na corte babilônica, dizendo, não vou tocar. E agora eu vou para o cárcere, onde se encontra Silas e Paulo. Enquanto eles estavam, não sei se foram chicoteados, não sei de detalhes, o texto expressa que eles foram separados, colocados no cárcere entre criminosos, e em vez de eles dizerem assim, não vou cantar, não vou orar, não, eles oraram e cantaram, e isso impressionou o coração do carcereiro. Percebam, irmãos? Silas e Paulo tinham uma identidade maturada, estavam dispostos a serem cristãos em qualquer lugar. Não havia dois Paulos, não haviam dois Silas, havia um só. E naquele momento, essa força de identidade religiosa, de convicção naquilo que cria, foi tão forte, que impressionou o carcereiro e todos aqueles que estavam ali presos. Perceba que o ambiente não altera. E nós estamos começando a trazer desculpas para a gente, dizer assim, não, aqui não dá para falar, aqui não dá para viver, aqui não dá para ser, porque se eu for, vai criar problema. Às vezes a construção desse conceito de identidade, como eu falei a princípio, que é formado a partir do momento que você nasce, começa a crescer em casa, e tem o culto, e tem as meditações, os serões, tudo isso que você tem ao receber em casa, te fortalece para o futuro. Por isso que a Bíblia diz, ensina o menino o caminho que deve andar, que mesmo quando envelhecer não vai desviar, porque ele vai para a origem. Ele vai para aquilo que ele recebeu. Agora, quando a pessoa não nasceu num lar reformista, a origem dele é quando ele chega na igreja. Mas quando ele se impressiona, quando ele vê na igreja um padrão de comportamento diferente, aí isso impressiona, aí isso faz ele ficar admirado, como também fez com que o Naamã se impressionasse pela vida daquela menina. Percebe, irmãos? Como é sério isso aqui? Como é sério levarmos em consideração a importância de sermos cristãos em qualquer lugar. Agora, quando eu analiso o texto de Esdras menciona uma festa. E nessa festa estavam pessoas de idade, que tinham uma ideia da origem de Israel, e pessoas novas. As pessoas de idade representavam as pessoas que viram o templo e os muros. E os mais novos, aqueles que ouviram a história do templo e dos muros. E aqui houve um paradoxo. Na hora da festa, os velhos choravam. Sacerdotes, idosos choravam. Por quê? A origem deles foi diferente. Eles viram. E os mais novos, dentre eles, vários que deram problemas a anemias e a outros, ficaram sorrindo, se alegrando. Veja que o fator, a origem, tem muito a ver com a formação de cada povo, de cada família, de cada indivíduo. E dentro desse contexto, o povo, enquanto um chorava, o outro gritava e louvava. Então, as bases de formação projetam a pessoa para o futuro. Mas se não existe essa base de formação, quando vem os impasses que a sociedade contemporânea traz, aí a pessoa fica perdida. Aí você procura a pessoa, escuta, mas não faça isso. Mas que tem? Onde está o problema? Na base. E quando falta essa base,
as coisas ficam muito complexas. Então, o que pode desencadear uma crise de identidade? A crise se desencadeia quando nós deixamos de lado e ignoramos a nossa origem. Por exemplo, vou fazer uma comparação aqui. Eu quero falar com todos os jovens da igreja, todos os adolescentes e todos os recém-chegados. Quero falar com vocês. Vocês já leram a história, o livro História do Movimento de Reforma? Respondam para vocês mesmos. Bom, se vocês não leram, então vocês não sabem quem é o Movimento de Reforma. O que vocês conhecem de Movimento de Reforma está relacionado com o que alguém disse para você, com o que você ouviu no princípio de fé, mas você não fez a sua leitura. Alguns até precisam fazer uma releitura para saber de onde veio, qual é a sua origem. Então, o que acontece hoje, queridos irmãos? Muitos de nós não temos base e informações de nossa origem. Nós não sabemos quem somos, de onde viemos. Por exemplo, contar uma história interessante, para todos guardarem para sempre. Eu ouvi essa história do pastor, saudoso pastor Paulo Tuleu. Ele disse o seguinte, que em dado momento, um garoto foi prestar, segundo o costume da Romênia, um compromisso para apresentar-se ao serviço militar. Compromisso civil. Todos tinham que ir. E ele foi. Aí ele chegou lá e disse assim, ó, eu estou aqui, eu me apresentei porque é meu dever, eu tenho que me apresentar aqui, dizer que eu sou cidadão e tudo, mas eu não quero pegar em armas. Não quero pegar em armas, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo outro. Aí o sargento que recebeu, ele disse assim, escuta, qual é a tua igreja? Aí ele citou. Ele disse, não, você está equivocado. Porque a tua confissão de fé não crê assim. Só tem um povo aqui na Romênia que no período da guerra e das lutas não tocava em armas. É a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Aí o garoto disse, o quê? Mas a tua confissão de fé, inclusive eu tenho amigos que estiveram comigo na guerra e eram da tua confissão de fé. Então você está equivocado. Meus irmãos, quem fez o trabalho missionário na vida desse rapaz? Foi o sargento. Mas o que o sargento reproduziu? Aquilo que ele viu na vida dos filhos de Deus, do povo da Reforma na Romênia. Esse rapaz se tornou membro da igreja. Percebe, irmãos, como é séria a questão? Estava na história da Reforma. E essa história dessa igreja estava na cabeça, na mente daquele sargento. Então, quando nós ignoramos a nossa origem, olha, se a identidade de um ser humano é formada pelo passado, presente e a projeção futura, e a pessoa não tem origem, o que ela é? Religiosamente falando. A pessoa não tem uma ideia de, como diz a teologia, de pertença. Qual grupo, qual a confissão que você pertence? Eu pertenço à Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. E o que é essa igreja aí? Reforma o quê? Está reformando igreja? O que está acontecendo aí? Não, o Movimento de Reforma é uma igreja tal, em 10, 15, 20 palavras. Rapaz, você é dessa igreja? Rapaz, gostei. Mas quando você não sabe a sua origem, de que igreja você é? Aí você diz assim, sou protestante. Ou sou, o que seja, sou cristão. Ele não está querendo saber isso, ele quer detalhes. E só sabe quem sabe os detalhes, irmãos? Quem tem o detalhe no coração e quem conhece o detalhe. Então, aqui está a primeira questão. A primeira questão, a crise de identidade ocorre quando nós não analisamos a nossa origem. Quando deixamos de lado a nossa origem. Segundo ponto, a crise de identidade ocorre quando ignoramos nossas insígnias. O que são insígnias? Vamos dar uma volta na cidade. Quem poderia dizer onde está o Banco Bradesco? É só olhar lá. Existe um símbolo, existe uma cor, e todos descobrem onde está o Banco Bradesco. Onde é o hospital? Simples. Olha uma cruz vermelha,
uma placa dizendo, lá você chega. São insígnias, são símbolos. Mas percebam que a igreja de Deus é um organismo. A igreja de Deus não é uma organização somente. Diante do governo, nós somos uma organização filantrópica. Mas diante do mundo, a igreja é um organismo. Então, se ele é um organismo, ele é um corpo. Se ele é um corpo, todas as partes deste corpo, todas as partes comungam com o mesmo propósito. Então, na realidade, a insígnia da igreja ocorre ou é manifesta em você. Como é que nós conhecemos a Igreja da Reforma sem ter naquela cidade uma placa, uma nave, um prédio? Como é que eu consigo encontrar o movimento de reforma? Através de você. Você é o intérprete, você é o personagem que apresenta ao mundo a ideia e as convicções do movimento de reforma. Então, a insígnia é algo fundamental na vida de Israel, foi na vida de Israel e é na vida da Igreja de Deus hoje. Por exemplo, quando nós estávamos quando consideramos a história do povo de Israel na corte persa, nós sabemos que Amã fez uma observação com relação ao povo de Deus. Chegou para Assuero e disse assim: Assuero, quero falar com você. Aí está registrado em Esdras 3, 8. Aí, veja só a descrição, a explicação que Amã fez para Assuero. Olha, rei Assuero, existe espalhado e disperso por todas as províncias de seu reino um povo. Um povo. Um povo que tem leis diferentes de todas as dos povos do rei. Como foi o nosso povo identificado? Como, irmãos? Através desta forma, através de suas insígnias, através do modo como eles viviam, a maneira como eles praticavam a adoração. Isso fazia deles um povo diferente dos outros. Muito bem. Assim, Amã deixou ou mostrou quem era o povo de Deus. Queridos irmãos, aqui nós encontramos um ponto importante. O povo de Deus tem suas insígnias. O povo de Deus, ele se destaca pelo seu modo de ser, pelo seu jeito de ser. E quando esse jeito de ser não existe, não se vê o povo de Deus. O povo de Deus não é identificado. Não existem insígnias. No antigo Israel, foi dito assim, ao antigo Israel foi dito: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos de suas vestes façam bordas pelas suas gerações e as borlas ou bordas de cada canto tenha um cordão azul. Pronto. Israelita está passando em tal lugar. Sim. Como é que você sabe que é israelita? Eu sei que é israelita por causa do cordão azul. Um militar passa pela rua. Soldado municipal. Mas como é que eu sei que ele é soldado? Pela roupa dele. Com aquela roupa, eu identifico o soldado. Mas se o soldado sai espancando todo mundo e machucando todo mundo, bom, ele tem a roupa de soldado, mas ele não é um soldado. Ele é um irresponsável. É isso. É isso. Então, essa forma de distinguir o povo de Deus, ela vem de geração em geração. E assim, quando nós temos insígnias, fica fácil. Fica fácil de enxergar o povo de Deus. Fica fácil de considerar o povo de Deus. Um texto muito interessante é contado a respeito da história de Elias. Elias era um profeta que batia de frente. Ele não alisava, não. O que tinha de dizer, ele dizia. Então Elias, o rei de Israel,
Acasias, se não me equivoco, ele sofreu de um problema e tinha dúvida se viveria ou não. Então ele procurou Baal-Zebu, pediu para os servos dele, vai lá, procura um rei lá, um deus, um sacerdote desse deus, e diga se eu vou viver ou não. No meio do caminho, Elias se aproxima. Ó, vou falar uma coisa para você, diga lá para o rei, e tal, e tal, e tal, e tal. Essa é a palavra do Senhor. A mensagem que Elias deu para o rei não era muito boa, não. Bom, aí os mensageiros voltam muito rápido. Aí o rei diz, escuta, não foi. Ele diz assim, olha, não deu para ir. Por quê? Encontramos um homem no caminho e ele mandou dizer para o rei isso aqui, ó, tal. Aí o rei diz assim, um homem? Como era esse homem? Como é esse homem? Aí eles começaram a dar as características. Ó, o homem era assim, vestia assim, vestia assim, vestia assim. Aí o rei diz assim, já sei quem é. É Elias. É fácil identificar o povo de Deus ou não é? É. Quando eles apresentam as insígnias de sua vida e de sua fé. Queridos, aqui encontramos esse segundo ponto. Quando nós ignoramos as nossas insígnias, as pessoas não conseguem ver a nossa igreja. Você tem que dar uma volta, falar um monte de coisa para a pessoa dizer, ah, então você é dessa igreja, dessa religião? É, sou. Tá? Eu não tinha percebido, não. Não tinha percebido. É sério isso aqui, irmãos. Isso é muito sério. São muitas as situações que nos levam a refletir. Nós temos duas delas. Ignorarmos nossas origens, ignorarmos também as nossas insígnias. E o que é pior é quando nós ignoramos a nossa missão. E qual é a nossa missão? Bom, é o seguinte, a nossa missão é fazer congresso. A nossa missão é fazer encontros, nossa missão é distribuir alimentos. Não, irmãos, nossa missão é uma missão integral. Nós temos que cuidar do pobre, nós temos que fazer trabalho assistencial, nós temos que falar sobre a saúde, nós temos que falar sobre ordem, nós temos que falar sobre educação financeira, nós temos que falar sobre reconhecer valores de família, tratar bem o filho, a mãe. A nossa missão é integral, ela envolve... O movimento de reforma não define sua missão só por um lado da vida. A nossa missão é transmitir a tríplice mensagem angélica, que envolve alimentação, vestuário, justificação pela fé, a Cristo como nosso Salvador único. Essa é a nossa missão. Então é uma missão integral, não é uma missão específica. E ela só pode ser vista no organismo. Ela só pode ser vista na vida. E se nós não tivermos esse rótulo em nossa vida, as pessoas não vão conhecer o movimento de reforma. Isso é sério. Então perdemos nossa identidade quando nós ignoramos a nossa origem. Nós perdemos a nossa identidade quando nós ignoramos nossas insígnias. E nós perdemos nossa identidade quando ignoramos a nossa missão. E quando falamos de ignorar missão, nós nos lembramos do texto lido pelo irmão pastor Joel da hora. Vós sois uma carta. Nós não somos um bilhete. Porque em um bilhete você só consegue colocar algumas coisas. Que coisas? Nós conseguimos colocar no bilhete, oi, tudo bem? Estou chegando mais tarde. Oi, tudo bem? Deu tudo certo? Consegui pagar a dívida. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Esse é um bilhete. Mas uma carta externa tudo que a gente tem. Tudo que a gente quer dizer àquela pessoa que precisa receber. E essa carta é a minha vida. Esta carta é a tua vida. Então, quando nós analisamos a nossa missão, nós dizemos assim, vamos marcar uma missão dia 14 de dezembro. Aí todo mundo diz, vamos lá, todo mundo. Vamos, faz a missão, terminou a missão, pronto, acabou o trabalho. E assim? Não, irmãos. A missão continua. A missão continua a partir do momento que chegamos em casa. A missão continua a partir do momento que vamos na faculdade. A missão continua a partir do momento que vamos ao trabalho. A missão continua. A nossa missão é integral. Cada momento de respiração, de fôlego de vida, é um momento de missão.
mas a gente está setorizando a missão. Uma hora eu sou da missão, e outra hora eu vivo a minha vida secular e a minha vida particular. Não era essa a vida de Cristo. E se é assim que eu penso, estou equivocado. Vós sois a carta. Na carta externa tudo que eu gosto, que eu quero a respeito daquela pessoa. Vós sois a carta de Cristo. A inspiração, ela nos orienta a sermos cristãos. O que vocês acham? Eu devo ir fazer o trabalho missionário antes de ser um cristão? Ou devo procurar ser cristão para fazer o trabalho missionário? Então, aqui vamos colocar um jogo de palavras. Ir e ser. Eu devo colocar ir antes do ser ou ser antes de ir? O jeito certo. Eu devo colocar o ser antes de ir. Porque se eu for sem ser, de nada vale. As crianças cantavam um corinho na igreja. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou é que Ele mudou o meu. E aí, meus irmãos? Igreja de Deus na terra. Povo de Deus. Povo que Deus chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você temos transmitido a identidade do movimento de reforma em todos os meios de comunicação, em todas as mídias. É fácil achar um reformista nas mídias? É fácil, irmãos. Digam para mim. Se eu quiser achar um reformista agora, eu entro no Face, procuro a minha religião, e aparece Igreja Adventista, Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Tá, deixa eu ver as fotos. Pá! Ué! Reformador? Eu acho que tem algum problema aqui no Facebook. Não, não pode ser. Isso não é reformista. Que isso, irmão? Nós estamos aqui para mostrar a identidade daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. As pessoas estão vendo isto. Olha só, o texto inspirado diz assim, segundo Testemunhos Seletos, página 56. Diz assim, olha que interessante. Chamou Deus sua igreja hoje, como chamara o antigo Israel, a fim de erguer-se como luz na terra. Pela poderosa espada da verdade, a mensagem do primeiro, segundo e terceiro anjos, separou-os das igrejas e do mundo para trazê-los a uma santa proximidade dele. Então, qual é a característica do povo de Deus na terra? O povo de Deus está perto de Jesus Cristo. O povo de Deus é amigo de Jesus Cristo. O povo de Deus comunga com Jesus Cristo. O povo de Deus é uma carta de Cristo ao mundo. Esse é o povo de Deus. E quando nós analisamos isso, somos levados a uma reflexão. O segundo texto diz o seguinte, testemunho, mensagem escolhida, página 387. Esse texto é fortíssimo. Ele mostra aqui como identificamos o povo de Deus. Porque o texto diz assim, vi descer do meio do céu um anjo que foi todo poderoso e a terra foi iluminada pela sua glória. Tá, esse anjo representa o povo de Deus. Perfeito. E se o anjo representa o povo de Deus, eu e você somos anjos. Somos mensageiros. Mas mensageiro quando fala ou quando fica calado. Mensageiro quando vive. Mensageiro quando traz em sua vida aquilo que é convicção do seu ser. Essa é a carta de Cristo. Esses são os mensageiros. E o texto inspirado, mensagem escolhida, agora podemos ler, nos diz assim, esse é o último texto. É um texto muito forte. É um texto para nossa reflexão. Ninguém ouve a voz desses anjos, pois eles são muito fortes, irmãos. Eles somos nós. Eles são o símbolo do povo de Deus a trabalhar em harmonia com o universo celeste. Quem são esses anjos? Continuo. Homens e mulheres
iluminados pelo Espírito de Deus e santificados por meio da verdade. Eu quero incluir aqui com minhas palavras, homens e mulheres que aceitaram a Jesus Cristo em seu coração. Palavras minhas. Proclamam as 3 mensagens em ordem. Muito bem. Quando inicialmente falamos a respeito de Nicodemos. Coitado de Nicodemos, não é isso, irmãos? O homem estava passando por um conflito. O homem estava passando por uma crise de identidade. Ele não sabia se deveria ser judeu. E ele não sabia se deveria ser cristão. Mas uma mensagem ficou no coração dele. Aquela frase, olha, e quando eu for levantado da terra, assim como a serpente foi levantada, quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Aí Nicodemos vê o desfecho da história de Jesus, vê ele sendo condenado, vê as mulheres chorando pela morte do Salvador, aqueles a quem ele cuidou, amparou, atendeu, aqueles que não eram autoridades de Israel, choravam pelo Salvador, mas a liderança não. E Nicodemos olhou tudo aquilo, mas ainda não se despertou. De repente, Nicodemos em algum lugar olha para o Gólgota. Nicodemos olha para o Gólgota. Quem ele vê? Ele vê o Salvador do mundo. Aí, acabou o medo, acabaram as indecisões, ele assume que é cristão, acaba a crise de identidade. Em sua vida, não há mais conflito. E ele revela o cristianismo. Ele apresenta quem ele é e em quem ele crê. Irmãos, eu quero concluir com uma pergunta. Quem é visto em tua vida e na minha vida? Quem? Que carta é esta que eu revelo ao mundo? Hoje à tarde nós vamos entrar em detalhes sobre isso. Hoje à tarde nós vamos considerar, como disse Paulo, que a igreja de Deus, o povo de Deus é um espetáculo. Hoje nós vamos falar sobre esse espetáculo. Nós vamos contar experiências de irmãos que mostram em sua vida ao redor do mundo que são adventistas do 7º dia, movimento de reforma. Eu gostaria que vocês também participassem à tarde da sequência desse raciocínio. Uma crise de identidade. Eu espero que você não esteja em crise, irmãos. Irmão, eu espero que você esteja firme. Eu espero que ao eu entrar no teu Face, caminhar no teu Instagram, onde seja, eu possa ver um reformista. Alguém que pode ser visto por um militar, um sargento. Alguém que pode ser visto pela pessoa mais simples da terra. Alguém que possa revelar a Cristo em todos os seus atos de vida. Que eu e você sejamos essa pessoa. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.